Diz assim a palavra de Deus. Então disse Boaz a Rute: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Queridos irmãos, uma das grandes dificuldades do pregador hoje é dar olhos aos seus ouvidos. E eu acredito que, quando nós lemos esta passagem, nós estamos vendo Rute fazendo isso, lá naqueles campos, colhendo, com aquele vestidão, como era peculiar naquela época, e Boaz chegando ali, e ela, talvez até um pouco receosa, com medo, né? Quem é esse homem? Será que vai tirar eu daqui? Eu preciso colher. Mas a gente está vendo como que Deus está guiando, amados, a vida de Rute, como Deus está trilhando o caminho dela, levando o caminho dela para uma linhagem do Redentor. E você se lembra que Boaz, com quem ela está falando aqui, é filho de Raabe. Eu não sei se Raabe naquela época estava viva ainda. Se estava, ela estava bem velhinha. A Raabe, lá daqueles que 2 espias tiraram lá de Jericó. Boaz é filho dela. E certamente Noemi conheceu Raabe, acredito que sim. Mas nós estamos vendo uma moabita, irmão, uma gentia, no meio do povo de Israel e colhendo nos campos do Redentor. Isso é graça, isso é muita graça. E é por isso, irmãos, que o livro de Rute, ele tem uma palavra-chave: parente redentor. Se nós dispusermos de uma senha para entender o livro de Rute, nós teríamos que olhar esta palavra-chave, parente redentor. E ela aparece aí no capítulo 2, versículo 1. Atente para o capítulo 2, versículo 1. Como que ela vai repetindo essa palavra para nós. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens. Então você percebe que no capítulo 2, versículo 1, esse parente redentor era da família de Elimeleque e senhor de muitos bens. Então, se você for para o verso 20 do capítulo 2, você vai ver aí também novamente aparecendo esta expressão parente redentor, resgatador. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Então você vê que a palavra parente, resgatador, redentor, ele repete várias vezes aqui no livro de Rute. E a intenção, amados irmãos, do Espírito Santo é colocar dentro do nosso coração a linhagem de Jesus. Estamos caminhando aqui para a redenção. É como se o Espírito Santo estivesse falando aos nossos ouvidos aqui nesta noite sobre a redenção. Mas vamos também para o capítulo 3, versículo 9. Aparece novamente. Agora aparece de uma outra forma. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Rute, tua serva. Estende a tua capa, tua serva, porque tu és resgatador. E mais ainda, irmão, no versículo 12, aparece no capítulo 3, versículo 12. Ora,
É muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda há outro resgatador mais chegado que eu. Resgatador, parente, redentor, sempre está repetindo no livro de Ruth. Sempre repetindo. E para quem é atento, leitor atento das Escrituras Sagradas, ele vai perceber que essa é uma chave hermenêutica para entender o que o livro trata. Porque sempre está repetindo a mesma coisa. Agora vamos, irmãos, para o capítulo 4, versículo 6. Então disse o resgatador: para mim não poderei resgatar, de novo a palavra resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. 3 vezes aparece aqui de novo. Você entende, irmão, aonde o Espírito Santo quer nos levar aqui? Para o resgate de uma gentia. E quem somos nós, irmãos? Judeus, gentio. E Ruth está nos representando aqui. Como que o amor de Deus, a graça de Deus, alcançou aquela mulher e alcançou também a nós. Agora, no final, versículo 14, se você for continuar aí no versículo capítulo 4, você vai ver de novo aparecendo esta palavra. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Então, amados irmãos, o Espírito Santo, que inspirou as Santas Escrituras, está sempre nos lembrando no livro sobre o vosso parente, o vosso e o meu parente resgatador, que é Cristo. Cristo está aqui, irmão, estampado. A imagem de Cristo está aqui, a pessoa de Cristo está aqui estampada. Mas pode perguntar você: quando nos tornamos escravos para precisar de um resgate? Não se esqueça de Gênesis capítulo 3, nossos pais nos venderam à escravidão quando pecaram contra Deus. Todos os homens amados, escute isso, todos nascem escravos, todos. E fora de Cristo, fora do resgatador, fora do parente redentor, fora daquele que é nosso próximo, como Hebreus fala, ele é o nosso irmão, que não tem vergonha de nos chamar de irmãos dele, Jesus. Ele é o primogênito dentre todos os irmãos dele, que ele comprou e resgatou com seu sangue. Então aqui, irmãos, a pegada, a chave hermenêutica é nos levar para Cristo. E olha onde essa Ruth está, trabalhando nos campos de quem? Do Redentor, Boaz. E Boaz aqui, irmãos, representa de fato a pessoa de Cristo. Então, mais uma vez eu reforço aqui: não há liberdade, ninguém é livre fora de Cristo. Todos que estão fora de Cristo estão escravos do pecado, sem exceção, todos são escravos do pecado. Então, quando você olha, irmãos, o capítulo 1, versículo 1 até o 5, que imagem feia, que imagem carrancuda nós vemos no capítulo 1 até o 5. A quebra da lei, a quebra do pacto, a incredulidade, a mudança de Belém para Moabe, a morte, a desterro, a tristeza, a choro, a lágrima. Irmãos, capítulo 1, versículo 1 a 5 é uma nuvem negra que a gente vê. A gente não vê luz ali. E você percebe que no versículo 6, do capítulo 1 até o versículo 22, também tem uma outra foto. Uma foto da nossa realidade. A ruína que a queda provocou na vida das pessoas. Noemi sai de lá amargurada, sai reclamando, não vê Ruth ao lado dela, não vê a benevolência de Deus ao lado dela. Ela não está vendo nada, os seus olhos estão embotados, escurecidos por causa do pecado. E esses versículos 6 até o 22 do capítulo 1 mostra nós e Noemi sendo ali retratados, irmãos. Não víamos nada, não entendíamos nada, até que nós fomos resgatados pela mão poderosa de Deus e colocados aqui para cantar louvores a Ele e cantar bem alto e dizendo: olha, eu não olho circunstância não, agora eu não olho, mas antes eu olhava essas circunstâncias. Noemi olhou, ela olhou as circunstâncias e disse: Deus está me esmagando. E ela, quando chegou a Belém, disse: olha, não, por favor, não me chame Noemi, meu nome não é Noemi mais, meu nome é Mara. Eu estou amargurada, eu saí daqui ditosa, e olha o meu estado. Um semblante carrancudo, feio,
cinzento, irmão, senho franzido, reclamando de tudo e de todos. Este, irmão, é o efeito que o pecado provoca na vida das pessoas. Mas a partir de agora, temos o encontro de Boaz com Ruth. Tudo agora muda, queridos irmãos, drasticamente. E todo o enredo do livro se encontra nele. Ruth e Noemi nos representando como escravos, necessitando de um resgatador. E temos Boaz representando Cristo, o resgatador excelente, compassivo. Então, portanto, irmãos, nessa noite eu queria falar sobre somente em Cristo há proteção e bênção para o necessitado. Somente em Cristo. Somente nos campos do Redentor há proteção e bênção para o necessitado. E isso se dá, irmão, na relação do provedor com o necessitado, como nós lemos aí nos versículos 8 e 9. Então disse Boaz a Ruth. Quando nós usamos esse advérbio de tempo, que nós colocamos aqui como advérbio de tempo, então, esse então funciona, irmãos, para marcar o início de uma nova conversa, de uma nova era que está acontecendo. De novo status na vida daquela mulher. Quando ela falou para Noemi que ia sair para rebuscar, ela não disse para ninguém como estava o estado do coração dela. Depois ela falou isso para Boaz, como estava o coração dela. Oh, meu Senhor, o Senhor me consolou muito. Isso percebe que ela saiu muito triste, preocupada, irmãos, atormentada com os problemas que estavam acontecendo com ela. Então agora, irmãos, há uma virada de mesa aqui. Há uma virada de rumo, vamos dizer que há uma conversão, estava tudo indo para lá, agora volta para cá. Boaz chega nos seus campos e vê Ruth. E ele olha para aquela mulher, como nós vimos no sermão passado, de quem é essa moça? O que ela está fazendo aqui? E agora, irmãos, ele dirige a palavra para Ruth. No sermão passado, ele dirigiu a palavra para o encarregado da lavoura, mas agora ele vai até Ruth e conversa com ela. Ouve, filha minha. Mudou. Filha minha. Como que Deus nos mostra aqui, irmãos, como o status de Ruth muda. Como agora, irmãos, essa mulher ficou aliviada de ser chamada de filha. Irmãos, ser chamado de filha em Israel é entrar no pacto de Deus. Olha, Ruth, você agora é minha filha. Você está dentro do meu pacto. E você agora está dentro das bênçãos prometidas a Abraão. Você agora não é meramente uma moabita, Ruth. Ouve, filha minha. Que bênção para ela, irmãos, que até pouco tempo nem sabia de quem era o dono daquela terra. Agora ela vê o seu Redentor conversar com ela e ela também conversa com ele. Boaz está bem perto de Ruth, dirigindo-lhe a palavra e a chamando carinhosamente de filha minha. Olha, filha minha. E que isso implica espiritual e teologicamente para nós, amados irmãos? Filha minha. Um filho tem direito à herança de seu pai. Um filho é a sequência da geração dos seus antepassados. E os 4 últimos versos, irmãos, deste livro mostram isso. Ao chamar Ruth de filha, Boaz a separa de todos os demais servos que estão ali. É um amor especial. É um amor eletivo. E nós vemos esse amor especial, esse amor eletivo, lá em Malaquias capítulo 1, versículo 1 e 2, quando Deus dirige ao povo de Israel e diz: amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Vocês são diferentes para mim. É um amor eletivo, amados irmãos. E aqui está Boaz separando aquela moabita do meio de todos os teus servos, inclusive do encarregado dele. Você é minha filha. E você lembra de que Paulo falou em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, que Deus em amor nos predestinou para ele. Aqui em nosso texto, todos os outros são chamados de meramente servos. Só servos. Mas a Ruth é chamada de filha minha. Agora, para Boaz, Ruth não é mais uma moabita. Agora você é minha filha. Você está dentro do meu pacto. Você agora entrou na linhagem de Abraão.
Você agora, e até aqui Boaz também não sabia, você agora entrou na linhagem do Redentor. Que grande graça, amados, que grande graça Deus derramou ali. Que grande graça também Deus fez a mim e a você. Não éramos para estarmos aqui, éramos também para estar aí no mundo, fazendo as coisas da carne e dos nossos pensamentos. Éramos, irmãos, para estar afundado na bebida, afundado nas drogas, como muitos estão, mas nós estamos aqui. Livre estou, porque Boaz foi lá e nos resgatou. Olha, irmãos, olha o que ele diz mais para Ruth: não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Não sai daqui, Ruth, fica aqui. Imagina como ficou o coração daquela mulher, irmãos, como ficou o coração. Eu tenho certeza que o coração dela ficou acelerado, quando Boaz dirigiu a palavra e diz: filha minha, não vás colher em outro campo. É claro que tinha outros campos, mas ele garantiu para ela: fique aqui, não colha em outros campos. Amados irmãos, o Redentor assegura a Ruth que ela não precisava sair para buscar alimento em outro campo. Que contraste o Espírito Santo nos mostra aqui. Por um lado vemos Elimeleque saindo de Belém, a casa do pão, para buscar pão em Moabe. E por outro lado o Espírito Santo está nos mostrando que sai uma moabita para buscar pão em Belém. Aqui mostra, queridos irmãos, a diferença entre aqueles que creem em Deus, que estão debaixo do pacto de Deus, do que aqueles que não estão. É aqui que o Espírito Santo é claro à nossa mente para nós entendermos isso. Não vá a outros campos. É inútil sair da igreja, é inútil sair da comunidade dos santos, é inútil buscar pão lá. Fica aqui no campo de Boaz, o nosso Redentor. Aqui tem pão, aqui tem nutrição. Porque sair, irmãos, do campo do Redentor é se fadar à inanição, é morrer de sede. É como Quilion, Malom e Elimeleque morreram lá em Moabe, e Deus traz Ruth e dá pão para ela. Olha, amados irmãos, essas atitudes antagônicas marcam a diferença, sim, daqueles que creem em Deus, daqueles que não creem. Então agora, tem uma outra bênção que, filha, ele chamou ela de filha: eu vou te dar alimento, Ruth, vou sustentar você. Mas agora não é só isso, ele diz também: vou te dar segurança, ninguém vai tocar em você. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Eu dei ordem: servo, não toque nessa mulher, proteja, não quero que ela seja molestada. Era um risco, irmão, naquela época, na época dos juízes, era um risco muito grande uma mulher sair para rebuscar fora da cidade de Belém, lá no canto da lavoura. Era um risco. E se você olhar o versículo 22, o risco era iminente, do capítulo 2. E Noemi fica aliviada quando Ruth fala para ela: olha, eu encontrei um homem, o nome dele é Boaz, ele falou para eu ficar lá. Noemi ficou aliviada e disse: que bom que ele deixou você voltar lá de novo e colher lá, para você não ser molestada. Olha aí o versículo 22. Era um risco ela ser molestada. Mas Boaz, sabendo disso, falou: não toque nela. Dei ordem aos servos para não tocar em você, Ruth. Você é minha filha. Você está debaixo da minha proteção. Amados irmãos, quem é o acusador para nos tocar? Quem é ele para nos tocar? Satanás tocou na vida de Jó. Por que tocou? Porque Deus autorizou. Irmãos, somos filhos de Deus, nós estamos dentro do campo do Redentor, nós temos alimento, nós temos tudo no campo do Redentor, e nós também estamos seguros. Satanás não nos toca, diz a Bíblia, e o maligno não nos toca. Nós somos do Senhor, nós somos protegidos do Senhor. A palavra de Deus diz, irmãos, que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, nós somos sacerdotes reais. Nós somos, irmão, reis no reino do Senhor. É muita graça para nós, irmãos, que também éramos como Ruth, a moabita. Então você percebeu aqui, nessa relação do fraco com o forte, do necessitado
com aquele que pode resgatar. Você viu aqui que ele deu alimento para ela, chamou de filha e deu proteção a ela, mas tem mais. Quando tiveres sede, Ruth, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Eu não sei como ficou o semblante do servo quando Boaz deu essa ordem, porque a água ali era muito preciosa, cada um tinha que carregar a sua. Na Palestina, quem tivesse um pouco de água tinha um grande tesouro. E Boaz fala: Ruth, não quero ela carregando água, eu vou dar água para ela. Ela vai beber daquilo que os servos tirarem. Ela é minha filha, ela é a minha protegida. Você está entendendo, irmãos, aqui aonde o Espírito Santo está nos levando? Quem somos nós? Quem é você para o Senhor? É por isso, irmãos, que foi muito sugestivo a colocação deste hino. Não olhe circunstância, não. Não olha, não. Olhe o amor com que o Senhor nos amou. Olha, dei ordem aí, bebe da água aí, Ruth. Você lembra lá de João 7,37? Jesus, no último dia da festa, pôs-se em pé e exclamou: quem tem sede, vem a mim e beba. É só, irmão, o Redentor tem água, só Ele tem. A busca frenética, irmão, por prazeres do mundo, para saciar esses prazeres, é em vão. É aqui, irmãos, que nós somos saciados. É aqui, irmãos, que nós sentimos paz. É aqui que nós sentimos alegria. É aqui, irmãos, que a presença habitadora do Espírito Santo inunda o nosso coração, trazendo, irmãos, paz ao nosso interior, mesmo diante de circunstâncias aparentemente desfavoráveis, mesmo diante de dor. Nesse clima, irmão, tenso e quente lá, Boaz fala: Ruth, você vai beber a água dos meus servos. Dei ordem para eles te dar água. Agora vamos para o versículo 10, irmãos. Qual foi diante de tanta graça, irmãos, diante de tanta dadivosidade de Boaz para Ruth, como ela reagiu? Então vamos aí para o versículo 10. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favorece e faz caso de mim, sendo eu estrangeira? Meu Senhor, como que o Senhor faz isso comigo? Eu sou moabita, não se esqueça que eu sou moabita. Como que o Senhor me favorece? Aqui, irmãos, é uma postura, é um retrato, é uma imagem de um coração nobre e regenerado pelo Espírito Santo. Ela ajoelha diante de Boaz, ela coloca o rosto no chão e diz: como que o Senhor me favorece dessa forma? Eu não sou nenhuma de tuas servas, eu sou uma moabita. Como que o Senhor me favorece desta forma? Não sou israelita, meu Senhor, nem mesmo sou uma de suas servas, meu Senhor. Amados irmãos, Ruth não tem vergonha de expressar sua necessidade perante todos. Todo mundo está vendo ela ajoelhada ali, de rosto no chão. Todo mundo vê. Ela não tem vergonha de expressar quem ela era. Sou moabita. Dessa forma, Ruth não agiu como os 9 leprosos que foram curados por Jesus e não voltaram para agradecer. Ela que mantém uma postura de agradecimento, irmãos. Ela está quedada aos pés do Redentor. Ela: como que o Senhor me favorece, meu Senhor? Amados irmãos, Ruth é o retrato da graça de Deus sendo apresentada, pois uma estrangeira dirige a palavra para um homem poderoso em Israel. Isto mostra, irmãos, a parede de separação entre gentios e judeus sendo quebrada lá atrás. Como que o Espírito Santo vai pontuando o que seria a igreja dele. E essa parede foi completamente removida com a cruz de Cristo, que uniu os gentios e judeus num só corpo, que é a igreja. Então aqui, irmão, temos uma amostra da graça de Deus ao necessitado. E Ruth reconhece isso. Ela reconhece. Por ter encontrado, amados irmãos, tanto favor imerecido, Ruth se humilha e coloca o rosto ao chão diante do seu Redentor. É uma postura reverente, é uma postura agradecida, é uma postura contemplativa desta mulher que achou graça no Redentor. E aqui, irmão, não há lugar para o eu, não há lugar para a vanglória, não há lugar para a autossuficiência. Ruth reconhece que ela não tem direito nenhum de ser tratada com tanta benevolência. Primeiro, ela é tida como filho, depois ela tem garantia de alimento,
proteção, água. Todos esses favores de Boaz não passam desapercebidos por Ruth. O apóstolo João manifestou esse mesmo sentimento que Ruth teve lá em 1 João capítulo 3, versículo 1. Olha como ele exclama, irmãos, com a voz, parece que até trêmula: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Amados irmãos, ser filho de Deus, já pensou nisso? Você ser filho do Criador do céu e da terra? Não há motivo, irmãos, para ficar com o senho franzido. Há motivo para nós rirmos, irmãos, de orelha a orelha, sim senhor, sim senhora. É motivo para, irmãos, agradecer a Deus todos os dias, mesmo com dor, mesmo diante das dificuldades. Agora nós somos filhos de Deus, de João, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, porque sabemos quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Não somente isso, irmão, nós vamos ver Jesus. Aqui vemos uma mulher que considerou o seu passado. Ela sabe do seu passado e não reclama da sua situação presente. Você não vê Ruth reclamando. Ela viveu as delícias da graça no seu presente. Irmãos, não importa quão pecadores fomos no passado, isso não importa. Mas o que conta é quão grande amor e graça divina são dispensadas a nós agora. Como que Deus fez isso por nós? Deixe o seu passado onde ele deve estar e viva agora com humildade e santo temor para a glória de Deus. Então vamos agora, irmãos, essa réplica e tréplica de Boaz e Ruth ali no campo do Redentor. Então agora vamos para os versículos 11 até o 13, no reconhecimento público de Boaz sobre Ruth. Aqui temos na prática, irmãos, sobre o que a Escritura nos fala. Quem humilha será exaltado. Essa mulher que fez tanto para Ruth, por Noemi, e nunca falou o que fez, sempre agiu com humildade, sempre agiu com esmero, com muita dedicação. Aquela mulher que talvez seria muito difícil lidar com ela, Noemi. E aqui, irmãos, aí Boaz evidencia isso aos olhos de todos, do encarregado, dos servos, de todos que estavam lá. Olha o que ele diz, versículo 11. Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. Bem me falaram sobre você. Ele sabia, agora ele sabia quem era ela. Ele sabia. Irmãos, os gramáticos na língua hebraica dizem que Boaz, se ele tivesse ali montado, ele subiu no cavalo e gritou em alta voz para todos que estavam longe na lavoura dele escutasse o que ele estava falando. Ele recompôs Ruth diante de todos. Bem me falaram sobre você, Ruth. Bem me falaram o que você fez com a sua sogra. E se isso é verdade, irmãos, nós vamos então para uma progressão da teologia bíblica em Mateus capítulo 10 e versículo 32. O que Jesus vai fazer, irmão, diante de todos aqueles que serviram a Ele? Diz lá Mateus capítulo 10, versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Jesus, irmãos, quando nós estivermos ao lado dele, anjos, pessoas que serão lançados no inferno, vão ouvir. Ele vai confessar, ele vai falar sobre nós lá. E aqui nós temos um prelúdio. Boaz expondo quem era aquela mulher pela graça de Deus. É isso, irmão. Compensa servir ao Senhor. Compensa servir ao Senhor. O Senhor não tem obrigação nenhuma de fazer isso por nós, mas Ele falou que vai fazer. Ele falou que vai fazer. E agora no versículo 37 de Mateus 10, Jesus disse também que quem ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. É o que Ruth fez. Ela abandonou tudo, sua terra,
abandonou sua família, abandonou seu Deus, abandonou seus irmãos. É o que Boaz fala aqui no versículo 11. Você percebeu aí? Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nascestes, e vieste para um povo que dantes não conhecia. Você fez isso. E eu confesso diante de todos aí o que você fez. É aqui que Jesus também toca, irmão, neste ponto, que nós devemos, irmãos, amar a Jesus acima de todas as coisas. Se possível, a palavra aborrecer, lá no grego, é amar menos. Quem não aborrecer seu pai, sua mãe, seus irmãos, irmão, Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Ele tem que ocupar tudo em nosso coração. Se nós, irmãos, não abandonarmos todos os nossos amores, outros amores por causa de Cristo, irmãos, nós não podemos ser discípulos de Jesus, ele disse. E depois de uma confissão, irmãos, temos agora a oração de Boaz em favor de Ruth, no versículo 12. Ele coloca a situação dela e faz uma oração para ela. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Olha, amados irmãos, ele ora pedindo a bênção do pacto para aquela mulher. Ele intercede a Deus em favor dela. Mas conforme mostra o verso 9, capítulo 3, era ele mesmo que ia fazer isso. Ele não sabia. Às vezes, irmãos, nós oramos para Deus abençoar alguém. Oramos a Deus para Deus abrir portas para alguém. Às vezes oramos para Deus curar alguém. E nós nem sabemos que Deus vai usar a gente mesmo para fazer isso. Boaz estava orando para Ruth. E eu imagino que Ruth ainda continua ali ajoelhada com o rosto no chão. E ele ora para Ruth, pedindo a Deus que abençoe aquela mulher. Que as bênçãos do pacto caiam sobre a vida daquela mulher e da sua descendência. Mas ele não sabia que Deus usaria ele mesmo para fazer isso. Como Deus trabalha, amados irmãos. Os caminhos do Senhor são indescritíveis, são imperscrutáveis. Nós não conseguimos entender todas as nuances dos caminhos do Senhor. Nós não conseguimos, irmãos, entender todos os meandros das questões que o Senhor usa para nos abençoar. Pensa aí você, quais caminhos Deus usou para te abençoar? Como que Deus moveu? O que Deus fez para te abençoar? Para te dar uma casa, para te dar um esposo? Como que isso aconteceu? Como, irmão, às vezes pendemos para um lado somente, não olhamos, irmãos, as benesses do Senhor em nossa vida. Como que Deus faz para nos abençoar? E quando Boaz pede a Deus que recompense Ruth, a ideia não é de retribuição alguma por obra meritória, mas por ela ter correspondido à fé salvadora que Deus mesmo deu a ela, abandonando Moabe e seus costumes pecaminosos. Mas por outro lado, irmão, temos que entender que o Antigo Testamento não tinha uma teologia completa da justificação pela fé. E é por isso que o Salmo 58, versículo 11 diz: na verdade, a recompensa para o justo. Há um Deus, com efeito, que julga a terra. Nesse sentido, irmãos, Raabe foi justificada dos seus pecados da mesma forma que Abraão foi, pela fé. Ela creu no Deus de Israel. E quem abriu a mente dela para crer no Deus de Israel foi o próprio Deus. É Ele que abriu a mente, é Ele que colocou, irmãos, arrependimento no coração daquela mulher. É Ele que trilhou todos os caminhos, é Ele que arranjou, aplanou todos os montes e outeiros na vida de Ruth, para que ela pudesse estar ali nos campos do Redentor. Que graça maravilhosa, irmãos, nós temos aqui. E Ruth reconhece isso. Tu me favorece muito, Senhor meu, ela disse. Ou seja, o que graciosamente recebi é muito mais, Senhor Boaz, do que eu mereço. Ruth revela que estava com o coração pesaroso, estava aflita e muito preocupada antes de receber proteção e bênção de Boaz. Mas interessante que ao sair para rebuscar, Ruth não revelou que estava com o coração pesaroso.
Ela não revelou que estava preocupada, ela não revelou o que seria dela. E quando ela recebe essas palavras, ela ouve essas palavras, garantia do seu Redentor, ela diz: tu me favorece muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda uma das tuas servas. Eu não sou nada, eu sou moabita, sou servo do Senhor. Eu estou aqui rebuscando, como a lei de Levítico 19 diz, só isso. E a lei de Levítico 19 só dizia o seguinte: deixa um pouco para os estrangeiros, os peregrinos, os pobres necessitados escolherem. Mas não está lá em Levítico 19 proteção, não. Acontecia coisas absurdas com as mulheres nesses campos. Mas aqui não, ela reconhece toda a graça de Deus derramada na vida dela. E ela diz: olha, meu Senhor, o Senhor me favorece muito, porque além do Senhor me dar tudo isso, o Senhor me deu também proteção. Seu coração agora estava em paz. É isso que acontece conosco, irmãos, quando estamos diante do nosso Deus. Antes vivíamos sem esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus temos vida e vida com abundância. É isso que Deus faz conosco. Então, nós vamos para o versículo 14. E dito isso, parece que Ruth sai e vai trabalhar. Ela vai rebuscar mais, e Boaz está lá. E ela sai. Talvez ela pede licença para sair. A gente vê que ela era uma mulher muito educada, uma mulher muito prendada. Então temos o verso 14. A hora de comer, Boaz lhe diz: achega-te para aqui e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Graça maravilhosa do Senhor. Irmão, podia uma estrangeira comer com um israelita? Não, não podia. Ela saiu, ela foi trabalhar, e na hora de comer, Boaz: Ruth, chega aqui, senta aqui ao meu lado, vem comer comigo. Você está entendendo, irmãos, aonde Deus quer nos levar? Você está entendendo como que a graça de Deus nos atingiu? Por que nós estamos aqui? E por que quando nós nos sentamos à mesa do Senhor, o sacramento da ceia, como isso é maravilhoso, o Senhor está presente conosco e nós comemos juntos. Imagine como ficou o coração dos servos, os olhos esbugalhados dos servos. O que é isso que o meu Senhor está fazendo? Chamando esta mulher para comer junto conosco. Ela não é israelita, ela não pode sentar aqui para comer. Os outros comiam a comida que levaram, mas Ruth comeu aquilo que Boaz levou, aquilo que tinha de melhor, cereal tostado, assado, uma delícia. Segundo, irmãos, nós vemos que tanto Mefibosete como Abigail fizeram isso para Davi. Mefibosete também, Davi deu isso para ele e ele ficou muito agradecido. E a mesma forma, Abigail levou, me parece que 5 medidas de grãos tostados para Davi. Era para um momento nobre. Esses grãos tostados eram para pessoa muito especial. E Boaz, quando chama Ruth: fica aqui ao meu lado e come os grãos tostados e bebe aí vinho. Ele deu o melhor para Ruth. E ele está mostrando a todos o seu interesse por ela. Era uma maneira de dizer isso, irmãos. Você é muito especial. É aquilo que Pedro diz: agora você é rei e sacerdote. Agora você é povo exclusivo de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Agora você não é qualquer um. Você vive no mundo, mas não é do mundo. É isso que Jesus falou em João 17. Olha, Pai, eu não peço por este, mas peço por todos aqueles que hão de crer no Senhor. Guarde eles do mal. Eles são Deus, eu quero que o Senhor me dê a oportunidade de mostrar a minha glória que eu tinha para o Senhor, com o Senhor antes da fundação do mundo para eles. Especial, irmão, nós somos especiais para o Senhor, muito especial. Sendo ela gentia, comendo junto com os judeus, como pode? Isso só acontece, irmão, debaixo do grande poder do Senhor de unir gentios e judeus para comerem juntos a mesma mesa. Foi o resgatador quem a convidou para comer junto na sua mesa. Quem poderia se opor à autoridade de Boaz? Quem poderia?
À luz do Novo Testamento, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Ninguém pode levantar uma palavra contra nós, porque o Senhor quis que comêssemos na mesa junto com Ele. Isso é graça, isso é favor imerecido. Isso, irmãos, é mais do que nós merecemos. Na verdade, nós não merecemos nada, mas o Senhor fez isso por nós. Ela gostou tanto de comer junto de Boaz, que ela comeu e se fartou, e ainda sobejou. Nisso vemos, irmãos, como Deus nos trata de forma graciosa e abundante. Eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância. Na presença do Senhor há delícias perpetuamente. Ela comeu junto com os servos, e isso me faz lembrar, irmão, do sacramento da ceia do Senhor. Como é maravilhoso esse momento que podemos alimentarmos juntos diante do nosso Redentor Boaz. Que maravilha, irmãos, esta passagem traz para nós. E eu quero fazer aqui, irmãos, uma aplicação para a nossa vida aqui, trazer esse texto para a nossa vida presente. Boaz disse para Ruth não colher em outros campos. A implicação teológica e espiritual é clara. Não há pão fora dos campos do nosso Redentor. Não saia, porque você vai morrer. Como morreu Elimeleque, Malom e Quilion. Jesus disse que Ele, e somente Ele, é o pão vivo que desceu do céu. Não troque, amados irmãos, a comunhão com Cristo por prazeres transitórios do mundo. Não há pão no mundo. Não há satisfação da alma fora de Cristo. Podemos dizer também que fora da comunhão com os irmãos na igreja, você está fadado a morrer de inanição, de frio espiritual. Você vai ficar frio espiritualmente se você se afastar da comunhão dos santos. Boaz chamou Ruth, vem para cá, come junto com meu servo, vamos comer todo mundo junto aqui. É assim que procede, meu irmão, no campo do Redentor. Uma outra aplicação aqui para nós, irmãos. Antes de ser encontrada por Boaz, Ruth era somente uma estranha e sem proteção, mas depois que ela foi tratada como filho, passou a fazer parte da aliança de Deus através de seu Redentor Boaz. E esse episódio nos lembra de Efésios capítulo 2, versículo 12 e 13. Naquele tempo, diz Paulo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Ruth, vem para cá e come comigo grão tostado e bebe vinho, até sobejar, Ruth. É assim que Cristo fez conosco. Como estranha às alianças, Ruth teve permissão para colher nos campos do Redentor. E não somente isso, a água do Redentor era também dela. A graça se tornou mais abundante ainda quando Boaz protege Ruth de ser violentada. Que graça, irmãos, essa mulher alcançou de Deus. Apesar de ter agido muito mais do que uma filha para Noemi, porque o valor dela era mais do que 7 filhos, Ruth reconhece que fez muito pouco para receber tamanha graça. Ela fez pouco. Essa é uma lição para nós. Se não formos fiéis no pouco, muito menos o seremos no muito. E quem for fiel no pouco, diz a Escritura, será colocado sobre muito. Ela reconheceu, não fiz nada, meu Senhor, para receber tamanha graça. Como nos comportamos diante do favor do Senhor dado a nós? Ruth se prostrou diante de Boaz. Abigail e Mefibosete fizeram a mesma coisa diante de Davi. Colossenses capítulo 3, versículo 15 diz, sede agradecidos. Ruth foi agradecida. E eu e você? Nós somos agradecidos por tamanha graça alcançada a nós? Vemos também nessa passagem, irmão, sobre a justiça de Deus aplicada a Ruth, através da oração intercessória de Boaz a ela. Jesus também intercedeu pessoalmente ao seu Pai em favor de Pedro, e em João 17 diz que Jesus intercedeu por mim e por você. Estamos inseridos. E Hebreus também diz, capítulo 7, versículo 25, diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós a Deus continuadamente. Vemos também, irmão, por graça, que Deus não se esqueceu daquilo que ela fez em favor de Noemi e da sua decisão de servir o Deus de Israel. E é isso que Hebreus capítulo 6, versículo 10 nos diz. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido
do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com teu nome. Deus é justo em todos os sentidos.